Olá, que bom poder estar com você mais uma vez. Desejo que essa palavra hoje possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, que o melhor de Deus possa estar aí contigo, que você possa estar num tempo de muita fé e que você possa estar experimentando a glória do Senhor. Pela fé, você vai ter autoridade para vencer e com a glória do Senhor, Ele vai mexendo com você para que você fique mais parecido com Ele. Estamos ainda falando sobre família. Queremos continuar ensinando. Eu acredito na importância da família para a restauração da sociedade, para a força da igreja. E nós queremos falar hoje de um tema, humildade, que eu tenho que ter para que a minha família possa ser abençoada. Eu entendo que a família, ela faz parte do sonho de Deus. E o pecado descaracterizou esse plano, esse sonho. E uma das áreas que o diabo mexeu, e mexeu com força, foi na maneira das pessoas tratarem uma outra, respeitarem uma outra, honrarem uma outra, e um dos problemas é o orgulho, a soberba. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto diz que a graça do Senhor é para aquele que está disposto a andar em humildade. A graça do Senhor, que é o seu favor, a graça do Senhor, que eu posso chamar de uma porta aberta, a graça do Senhor, que são todos os bens que Ele derrama sobre a minha vida e a tua vida, sem a gente se merecer. Essa graça, maravilhosa graça, ela vem para um tipo de pessoa, humilde. Ou seja, ela vem para um tipo de família que vive em humildade, uns para com os outros e para aqueles que são de fora. Tem mais um texto, Isaías 57, 14 e 15. E se dirá, aterrem, preparem um caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. O que esse texto está dizendo? O primeiro texto dizia que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. O segundo texto está dizendo que Deus habita com o humilde. Aquela pessoa que tem uma disposição de cumprir esse princípio de Deus, que é a humildade, o Senhor faz ali a sua habitação. Alguns sentidos ou significados da palavra humildade. Humildade significa alguém modesto. Humildade significa alguém que tem noção de suas limitações. Humildade significa alguém que não se valoriza, não é vaidoso. Humildade significa aquele que demonstra respeito, submissão, obediência. Humildade simples, que não é pretensioso. É verdade que também a palavra humildade na língua portuguesa, ela tem um significado daquele que tem poucos recursos financeiros para alguns. Em alguns lugares você vai encontrar isso, mas não é dessa humildade que eu quero dizer. Quero dizer dessa humildade que esteve em Cristo. Ninguém foi mais humilde que ele. A Bíblia diz que em Filipenses, que mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou. E nós devemos ter esse sentimento. O mesmo sentimento que é em Cristo deve estar em nós, no relacionamento com os pais, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o marido, no relacionamento com os outros parentes. Nós precisamos de humildade, ou seja, precisamos ser modestos, saber nossas limitações, não nos valorizar, não nos colocar num patamar de vaidade, porque isso vai trazer um ambiente familiar melhor. Outro texto que quero compartilhar, em Mateus 18, Jesus está lá com os seus discípulos e os discípulos perguntam para ele, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Isso está em Mateus 18:1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse, se vocês não se fizerem iguais a essa criança, vocês não podem entrar no reino. Por que Jesus disse isso? Eu queria te levar à palavra que Jesus provavelmente, eu entendo, estava descrevendo. Salmo 131, de 1 a 3. Olha o que está escrito. Senhor, o meu coração nem se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim.
Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Quando o Senhor Jesus aponta uma criança, dizendo no sinal de humildade, ele está dizendo da dependência da criança aos pais, aos adultos, da sinceridade de uma criança, da entrega de uma criança, na confiança que uma criança tem em seus pais. E aqui, ligando com o salmista, é maravilhoso perceber a leitura desse texto que quando o salmista fala dessa condição da criança, ele diz, olha, o meu olhar é simples, eu não desejo as coisas tão grandes, olha, o meu sentimento é simples. Ele diz mais, uau, eu não estou buscando coisas grandes, eu estou buscando a Deus, como uma criança busca o seio da sua mãe. Olha, eu estou aqui com um coração descansado em Deus, sabe? O que é humildade? Por que a humildade é importante? Primeiro, porque ganha o apoio de Deus. Segundo, porque Deus habita. Terceiro, porque manifesta o reino dos céus. Desejo que você receba essa palavra. Estamos num mundo tão competitivo. Eu e você temos que ser os melhores. Eu e você precisamos ser competentes, inteligentes, fortes, ungidos. E essa necessidade, muitas vezes, ela traz junto com elas, e essas coisas são boas, mas elas trazem juntos com elas um sentimento de arrogância, de presunção, de soberba. Não permita que o teu coração seja contaminado por aquilo que estava em Lúcifer. Lúcifer não se contentou em ser um super anjo. Desculpa o super anjo, vamos dizer que é heresia, mas ser um anjo que está aí em lugar alto. Ele era alguém importante. Ele quis o lugar de Deus. Quando você não tem humildade, você não satisfaz com aquilo que você é. Você está sempre tentando pegar o lugar dos outros. E isso traz um ambiente de guerra, isso traz um ambiente de destruição, isso traz um ambiente de fracasso. Busque humildade, saiba quem você é, se satisfaça em Deus. Com certeza você vai viver uma nova história. Quero te convidar a orar, quero te convidar a receber essa oração, para que Deus abençoe a tua vida. Pai, eu clamo por mim, eu clamo por cada um que está comigo aqui, aquele que está assistindo esse vídeo. Pai, tira do nosso meio toda arrogância, soberba, presunção. Há pessoas que se iludem por um dom, há pessoas que se iludem pela beleza, pela força, pela inteligência, pelas conquistas. Mas nós clamamos que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Senhor. Que possamos ter a mesma humildade, que possamos, Senhor, aceitar quem somos e ter plena satisfação no Senhor. Eu acredito, Deus, que não existe, Senhor, uma expressão melhor de ser dita e clamada, oh Deus, do que dizer, Senhor, que humildade é depender totalmente e submeter totalmente ao teu reino, a quem tu és, aos teus princípios. Então eu clamo por mim e por esses que estão comigo. Nos traz esse sentimento, Senhor, de valorizar quem tu és, de valorizar aquele que está do lado, lógico, de valorizar quem somos, mas sem, Senhor, ambicionar coisas altivas, mas, Senhor Deus, nos alegrando, oh Deus, em Ti, nos satisfazendo em Ti. Eu repreendo, Pai, das nossas vidas mais uma vez essa soberba, e pela fé eu tomo posse daquilo que estava em Cristo, do manto de Cristo Jesus, desse manto de humildade. Deus, eu estabeleço pela fé sobre nós. Deus, haja cura da nossa alma, haja libertação da nossa vida, para que possamos viver um tempo em família, muito mais, Senhor, parecido com o reino de Deus, vivendo humildade. Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Eu abençoo você, entre em contato com a gente, é uma alegria poder te servir.